lá fora, às vezes questiono isso, lá fora o ímpio tem as leis, mas não conhece a Deus. Nós temos as leis e conhecemos a Deus. Nós temos a lei que é a palavra de Deus, Exato, mas o temor de Deus, né? Exato, isso que é mais importante. Exato. Por favor, irmão. Não, porque acho que a questão com relação à igreja, o compromisso é maior ainda. Maior ainda, A evidentemente. questão de Deus, de conta. Sim, é maior ainda. Como eles lá não têm o temor de Deus, é obrigado a ter tudo isso para cuidar, né? E ainda mesmo assim eles dão um jeitinho. Dão um jeitinho de roubar. Agora aqui tem que ser pelo temor de Deus. Se o pastor, se o obreiro, se o líder não tiver temor de Deus, aí, irmãos, não tem que ser. Só Deus mesmo. Por isso que nós temos que orar para que Deus tenha sempre, que nós tenhamos sempre homens comprometidos com a palavra, que tenham o temor de Deus para que possa agir com transparência e com prudência na obra do Senhor. Bem, se tiver mais alguma pergunta, estamos aqui, é escola, né, irmãos? Não é público, é uma escola. O que é que eu falo aqui? A resposta do povo. E ainda há quem queira passar a vida inteira enganando o povo de Deus, porém o Espírito do Senhor está conosco e nos dará inspiração para tomarmos as medidas certas, orando, jejuando e clamando ao Senhor da seara, que envie homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus. Amém, irmãos? É o que nós podemos fazer, né? E essa é a parte que nos toca, porque fora disso não tem como fazer. 3. O procedimento do líder cristão. O que nos ensina Neemias? Em primeiro lugar, que amemos a Deus e sejamos zelosos por suas coisas. Agindo assim, jamais toleraremos a corrupção e a desonestidade em nosso meio, pois fomos chamados por Deus para ser a luz do mundo e sal da terra. Que todos nos reconheçam, pois, por nossa elevada ética e pela irrepreensibilidade de nossa postura. Menos do que isso, é inaceitável. A semelhança de Neemias, jamais abusemos da autoridade que nos confiou o Senhor, mas hajamos com toda a sabedoria e prudência. A palavra sabedoria e prudência, elas estão muito bem relacionadas. A Bíblia diz que a prudência é a sabedoria dos santos. Evidentemente, se eu sou um homem prudente, eu sou sábio. Porque o homem prudente, ele enxerga de longe, ele tem uma visão diferenciada. Por isso Jesus disse: olhai primeiro, sede prudentes como uma serpente, que espreita, fica olhando, esperando a hora certa. A prudência gera a sabedoria, e a sabedoria gera a prudência. Então ela é recíproca. Então as duas coisas precisam caminhar juntos, porque a prudência é a sabedoria dos santos. Temos que perceber quando algo está errado. Esse sentimento o líder tem que ter, essa percepção pela prudência. Algo está acontecendo, a gera. É necessário que o líder tenha esta sensibilidade e o respeito, né, com aqueles que estão ao seu redor. Cada um no seu devido lugar, que haja, na verdade, da parte do líder, esse discernimento, que cada coisa no seu devido lugar, e cada pessoa no seu devido lugar, sem inveja, sem emulações, sem ciúmes, a igreja vai ser cada vez mais abençoada. Tobias conseguiu convencer Eliasib de que mais importante era aquele grupinho. Demais, eles que vão se virar, eles que vão trabalhar lá fora, nós vamos ficar aqui, ó, eu já tomei conta aqui. Sim, mas esse aqui era o... Hoje nós estamos fazendo a coisa errada, de repente, Eliasib até pensou, só mentira, pensou, mas isso aqui é o sagrado, o mais sagrado és tu, isso é o perigo da bajulação. Sagrado és tu, sumo sacerdote, você é o líder, você é o presidente, você é o dono, você é que manda, o resto é o resto. Muito cuidado, o homem de Deus tem que ter muito cuidado com a coisa de bajulação. Todos os homens que eu conheci, homens de Deus, caíram por causa da bajulação, não é, pastor? Você sabe disso? As pessoas começam a bajular para agradar,
e aí cegam. Pode falar, Cris. Fica assim, fica com o ego inflado. E aí ele fica acreditando na própria mentira. Ele acredita na mentira dele, na mentira do próximo e dele. Não, estão dizendo que é, então é. Se fulano disse, porque é o mesmo que vai lá todo dia, né? É o mesmo que vai dizer, não, tu é o cara. Não, tu é o cara, não, tu é o pastor aí, tu é, pode fazer o resto, fulano, Eliseu, fulano, Maria, Pedro, Paulo, João, isso não interessa. Interessa é nós. Fala, Giovanni. Tobias estava a serviço do empresário, Sambalai. Sim, Estava a serviço. ele estava infiltrado. Era um agente secreto do mal, infiltrado ali, embora era judeu. Como é que vai dizer? Era judeu. Eliasibe, quando se quer buscar justificativas para o erro, se acha, né? Então, evidentemente, quando alguém questionou, disseram os outros sacerdotes, como o povo havia esquecido, estava escrito lá em Deuteronômio 23, que os amonitas não podiam ministrar. Mas também Moisés foi radical. Naquele momento não era bem assim. Por que agora já passaram? Que está escrito também que tem que passar 10 gerações, já passou mais de 10 gerações. Ele já pode, porque a Bíblia diz que tem que ser, pelo menos até 10 gerações, não podia entrar, mas já passou 10, agora já dá para conceder. No passado, a família trabalhou contra mim, foram contra mim, mas agora também não é mais, já mudou. Né? O cara foi meu inimigo, hoje é meu amigo, agora está do meu lado. Irmão Eliseu, três barras que derrubam o homem: barra de ouro, barra de saia e barra da fama. Macarinho, melhor aluno da classe. Fala, irmão Vânia. Isso aí por outro atrás. Amém, Jesus. Aleluia. Vamos para frente. Essa é boa. Aleluia, Jesus. Bom, sinopse do tópico: Neemias retornou a Jerusalém e ficou indignado com o mal que a péssima administração de Eliasibe fizeram ao povo de Deus. Indignação é uma palavra que eu gostaria que os irmãos refletissem. Uma vez um cidadão estava na Assembleia Legislativa e havia uma manifestação lá. Eu achei interessante a situação desse cidadão, que era uma reivindicação salarial, era algo muito forte. E o cidadão nervoso disse: nós temos que nos indignar. É a única saída, nós temos que nos indignar. Eu disse: o que esse cara quer dizer que indignar? Porque ele está nervoso. Mas no final eu comecei a refletir, era o único jeito. Porque se você não se indignar, se você entender que aquilo não é coisa digna de que as pessoas façam, né? Você percebe que não é coisa digna, não é de Deus, é uma coisa que faz mal. Então a cidadania cristã, ou a cidadania comum, né? O cidadão comum ou a cidadania cristã te obriga a se indignar com as coisas que fazem mal à nossa vida espiritual. É evidente que sim, nós temos que nos indignar contra o pecado, irmão. Essa é uma grande realidade, nós não podemos fugir dessa realidade. O cristão tem que se indignar se é o pecado, as coisas erradas. Jesus teve essa decisão. Ou quem sabe que vocês irmãos acham que para Jesus foi fácil tomar aquela decisão como Neemias, de pegar um chicote? O homem que pregou a paz, pregou o amor, curou os enfermos, tido como um homem bom por boa parte dos que estavam com ele. É claro que alguns não achavam assim, mas a grande maioria sim, ou pelo menos 50%, que diz que uns achavam que Jesus era bom e outros achavam que ele enganava o povo. Mas assim, ele pega o chicote e vai no templo, sabendo que o templo era algo sagrado, né? E ao mesmo tempo havia uma elite religiosa no sistema, no status quo, que estava de olho nele. Ele teve que tomar uma decisão radical. Ele: não, aqui eu vou entrar agora para o rei, não tem jeito, eu estou falando, eles não obedecem, eu vou pegar. Essa casa aqui não pode ser um local não pode ser covil de ladrão, de salteador, de negociadores que vêm para cá para negociar o tempo. Essa é a casa para adorarmos ao Senhor. E isso chama-se indignar-se. É não aceitar as coisas que fazem mal, a obra de Deus e as causas do reino.
Amém, igreja? Bom, o próximo tópico é honestidade e transparência na administração. Com a justa indignação, no nome de Deus, eu coloquei no quadro: que líder sou eu? Só para a gente pensar. Procedimento do líder cristão. Que líder sou eu? Olha o dedinho de Deus ali, ó, sobre a gente. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Irmãos, embaixador é uma palavra, é algo muito forte. Você representa o governo. O embaixador representa o governo no outro país. Ele responde pelo governo em qualquer momento. Ele é responsável pelos atos do governo, daquele governo que ele é cidadão em outro país. Nós somos cidadãos dos céus e embaixadores de Cristo aqui. E o dedo de Deus está assim para nós. Ó. E você que está fazendo aí? Está vendo? E você que está fazendo como embaixador aí no meu reino? Meu reino está aí, você é embaixador dele, o que você está fazendo? E aí é o momento da gente se questionar: que líder sou eu e que embaixador sou eu? Talvez sejamos daqueles que preferimos ir embora para casa e trabalhar na vida secular, não se envolver, não vou ver, não quero ouvir, não quero falar, sou mudo e surdo, aprendi a fazer isso. Cego, mudo e surdo. E não é isso que Deus quer. Honestidade e transparência na administração. A razão da necessidade dos recursos financeiros da igreja. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, bem como o mundo e todos os seus habitantes. Mas não podemos ignorar que a expansão do seu reino demanda investimentos humanos e materiais. Ou seja, na expansão do Evangelho até os confins da terra, precisamos de recursos financeiros. O próprio Jesus e os apóstolos deles necessitavam. Todavia, não podemos esquecer que, na administração de tais recursos, temos de agir com fidelidade e transparência. Transparência, já falei para os irmãos sobre a questão de transparência, tanto na vida secular como na nossa vida. Mas uma das coisas que eu acho interessante, e é verdade, nós temos que dar a nossa contribuição, temos que ser dizimistas, temos que contribuir com a causa do Senhor, não por causa do pastor, não por causa das pessoas em si, mas por causa do ministério. O pastor tem que viver, os obreiros levitas, todos viviam do sagrado. Está na lei de Moisés. E evidentemente o apóstolo Paulo, o Evangelho também diz que quem prega o Evangelho, viva do Evangelho. Então é nossa competência e responsabilidade ajudar para que o ministério prossiga, que a obra de Deus avance com recursos, inclusive para a evangelização, para fazermos a obra de Deus. Às vezes pecamos em estratégias. Entendo que eu sempre disse e continuo dizendo: se eu fosse um gestor na obra de uma igreja, 10% era para a obra social. Isso é um sentimento que eu disse uma vez para o pastor Marcelino, que disse: pastor, eu tinha um sentimento que se desse 10% para a obra social, do dízimo de tudo que entra, Deus ia abençoar muito mais, porque a igreja ia ver isso. A igreja ia ver o resultado imediato. Você ajudando o próximo, né, um necessitado, ou um trabalho de inclusão social. Aí, deliberadamente, o povo ia querer ajudar mais. É uma estratégia, inclusive, para que a roda gire mais rápido. Porque, evidentemente, que todos vão contribuir. Mas eles contribuiriam muito mais se vissem um resultado maior na evangelização, no atendimento ao excluído, às causas sociais, aos necessitados da igreja, como a Bíblia manda fazer, não sou eu, a Bíblia manda fazer, e que isso fosse feito de uma forma mais efusiva. O Eliseu dispensaria essas bolsas para trazer para a igreja? Sim, criaria um sistema onde, olha, X% é para o social, um fundo social que vai gerir esse problema. Vai ter alguém, como a Bíblia instituiu, diácono, Estevão cuidava disso, né? Foi instituído o diácono que ele administrava esse recurso. Evidentemente, isso não geraria problema para o pastor, porque, né, não para os líderes, porque alguém estaria nessa área, trabalhando efetivamente, e evidentemente, volto a dizer,